Muito boa tarde. Adilson Vitor, novamente no seu canal Luís Info. No município do Clambaquiache, em Luanda, no bairro Golfo 2, há um outro bairro adjacente a este. Neste caso, estamos a falar do pequeno bairro dos Rastas. E neste pequeno bairro tem duas subzonas, que são as subzonas que eles chamam de Vala Caminheiro, não é? Que é a subzona perto da Vala. E tem uma outra subzona que é a zona da Malhação, na Cabina. Malhação Cabina, é assim que eles chamam. E nestas subzonas, os moradores têm vindo a reclamar constantemente da alta criminalidade lá. Porque os miliantes têm vindo a importunar a ordem pública e atrapalhar a vida normal do cidadão. A equipa do Luís Info dirigiu-se até esta zona e posteriormente no Golfo 2, onde conversamos com os taxistas a fim de obter o depoimento destes. E muitos afirmaram que os miliantes nestas subzonas da Malhação e da Vala Caminheiro, não é, têm importunado bastante os seus trabalhos. Inclusive também afirmaram que nas lutas entre os miliantes muitas vezes acaba em morte. Chegou até nós uma informação que neste momento está a decorrer um óbito de um miliante que foi decapitado nas suas brigas com outro grupo rival. A equipa do Luís Info tentou constatar a informação, mas a família do miliante negou-se a prestar as informações. Conversamos também com os transeuntes, neste caso os passageiros, que afirmaram que a criminalidade nestas zonas tem estado em alta e o policiamento muito fraco. Os miliantes muitas vezes interpelam as viaturas dos taxistas e acabam por usurpar os bens do próprio taxista, como também dos passageiros, e nem as idosas, as mulheres idosas ficam de fora, nem elas são poupadas, pois na maioria das vezes são mandadas a descer, são despidas as blusas e chupam os mamilos das idosas. É um crime atroz. Com que finalidade, com que objetivo, não sabemos. Acompanhem as entrevistas. Taxista também daqui da zona do Golfo 2, na subzona dele? Sim, sou taxista de Lança. Qual é a via que faz? Malhação Cabina. Faz a via da Malhação Cabina. Isto é lá nos Rasta? Lá no Rasta, certo. Sim, chegou até a nós uma informação de que há muita criminalidade naquela zona. Sim, isso tem acontecido, às vezes tem acontecido. Os jogos daqui aparecem pessoas a subir no táxi, às vezes tentam puxar dinheiro no bolso do senhor. Mas nós também temos, quando estamos lá presente, temos um indivíduo nesse caso. Certo, mas já presenciou algum crime ou coisa parecida naquela zona? Tanto, muitas vezes. Muitas vezes presenciou crimes aí? Certo. Quanto ao vosso trabalho como taxista, já chegou a ter alguma importunação? Já chegou a ser assaltado, por exemplo? Algum bandido ou humilhante já atrapalhou o vosso trabalho? Olha, nós temos um sítio muito perigoso que é lá no Júlia Tomás. Às vezes que nós estamos a trabalhar lá para 19 20. Ele às vezes mandam parar a viatura, né? Recebe as coisas da senhora. E às vezes é acontecido uma vez que passou uma carrinha a eles, mandaram a senhora se beijar com os senhores que às vezes não fazem parte das suas amizades. E aí acontece sempre, puxam a mochila, o telefone, isso aí acontece sempre. Mandaram os passageiros beijarem-se? Beijar-se, certo, dizer com desconhecidos, certo. Mas como é que é a atuação da polícia naquela zona? Às vezes a polícia tem atuado, às vezes quando aparece a polícia, eles já não estão aí presentes, mas sempre costuma aparecer, às vezes quando tem um problema desse. Mas acontece mais que quando há um encontro do grupo, né? E às vezes tem esse grupo daqui, do Golfo 2, e lá o grupo da cabine fez um encontro. Ele cria mesmo um pânico e não sei como resolver esse problema, né? Mas a atuação dos miliantes naquela zona já resultou em morte de alguém? Quer dizer, a morte que aparece lá dos miliantes é quando se encontra entre grupos, né? Grupo do Rasta ou lá do Júlia Tomás, daquele grupo quando se encontra. Muito boa tarde, senhor. Sim, boa tarde. Está a falar para o site de notícias Luís Info. Como está? Eu estou bem, graças a Deus. Também é taxista? Graças a Deus, eu sou também taxista daqui da Malhação Cabina. Faz a via Malhação Cabina também? Exato. Certo. O que mais tem a nos deixado com uma inquietação em relação a estes miliantes é que esses jovens, quando estão por cima do álcool e da lhamba que metem, fazem coisas que, se calhar só o mundo deles. Que há tempos, ainda ontem, chaparam um dos nossos colegas
acerca de receber qualquer coisa, tiveram que chegar ao ponto de bater o mais velho e graças a Deus também a polícia conseguiu intervir, né? Um taxista chegou a ser agredido. Exato. Chegou a ser agredido e graças a Deus a polícia também conseguiu intervir e prendeu o mesmo humilhante. Levamos para a esquadra do Irrasta e só o medo que nós temos é do dia da manhã. Não sabemos como é que eles vão reagir com relação a esse caso. Certo, mas além desta situação que aconteceu ontem, já presenciou alguma outra situação? Outra atuação aqui é praticamente já o dia a dia. Se não levarem telefone, vão bater alguém. Se não baterem alguém, vão picar a faca em alguém. Aqui estamos mesmo mal. Gostaríamos que poderiam ter reforçado a segurança, a polícia inclusive estiver na rua, melhor ainda. E é a vida. Mas nós aqui, conforme os passageiros vêm, conforme eles também estão a nós atrás. Certo. Então quer dizer que o vosso trabalho como taxistas naquela zona está a ser muito importunado pela atuação dos miliantes? Olha, a zona é mesmo essa que estamos aqui a falar e aquela também do Júlia Tomás. Então nesta zona tem havido crimes e na outra também? Exato. Inclusivamente eles voltaram a atuar e olha, os moradores até também estão preocupados com relação a esse mesmo problema. Eles dizem, segundo eles dizem, eles acusam os taxistas e nós também acusamos a própria vizinhança, porque são eles mesmos que têm os mesmos filhos que fazem isso. Tá bem, mas quanto a assaltos a residências, também há esses tipos de crimes lá? A residência não vejo muito, não é muito falado, é mais esperar mesmo na esquina, essa entrada do Matrix, em pleno dia te sacodem e é complicado. Mas já houve mortes de alguém? Já presenciou mortes? Já houve mortes. Então, o que aconteceu ontem, morte entre eles, foi por intermédio de roubos. Por isso é que picaram faca no jovem, foi lá para defender, foi picado uma faca e acabou por morrer. Mas eu sou Miguel Dias. Certo, senhor Miguel, quanto a estas situações lá na zona do Caminheiro, o que é que tem a informar? Com certeza eu não vivo lá, mas como peão, como tenho passado lá por intermédio de táxi, o que eu tenho a dizer é que já presenciei uma experiência do gênero sobre o índice da delinquência naquele bairro. No táxi, um dos miliantes daquele bairro interpelaram o táxi na qual estava lá e começaram a tramancar todos os passageiros, desde o motorista até os passageiros. Receberam todos os pertences? Os pertences, certo. E não só, também tocaram na cara do motorista. E o que aconteceu é que mandaram os passageiros darem-se beijo pela boca. E não calha que nesse táxi aqui, tem uma idosa, tem uma senhora mais velha. Passar por essa experiência, creio que para uma sociedade como essa não é educativa. É uma geração dessa que vem aparecer atualmente com esse tipo de prática, esse tipo de atitude não é educativa e também não deixa bem, não cai bem na fotografia. Nesse táxi estava uma idosa, assim. No teu caso também avalia de forma negativa ou positiva a atuação da polícia naquela zona do Caminheiro? É fraca. Como cidadão, eu pediria, né, aos órgãos competentes mesmo nesse caso, em particular do Serviço de Ordem Pública, a polícia, nesse caso, que eles já estão a fazer o seu serviço, que penso eu que fazem muito mais, ainda mais do que eles podem. Fazem mais do que eles podem e fazem melhor. Queria ressalvar que eles pudessem dobrar os seus esforços, sobretudo a esta zona mesmo desse bairro aí. O índice de delinquência é muito elevado, que esse tipo de prática que eu dei aqui, a experiência, eu expliquei, não aconteceu de noite, à luz de dia.
Certo, mas nós também temos informações de que as pessoas daquela zona têm uma renda muito baixa, são pessoas de renda muito baixa. Será que isto está associado à criminalidade lá? Eu que a educação acho que também influencia. A educação principalmente a educação. O que eu posso dizer sobre aquela zona, porque só para ver a qualidade de vida do povo, da população, daquele povo que lá vive, é uma zona muito precária, né? Muito precária, e também a educação lá creio que é muito baixa. Que eu tenho a dizer. Está bem, agradecemos imenso então pela sua entrevista. Ok, muito eu obrigado. agradeço eu. Muito boa tarde, senhor. Boa tarde. Então, também é taxista daqui da zona, da subzona 10, neste caso Certo. Vala Caminheiro, certo? Certo. Nós sabemos que parece que foi vítima de algum assalto ou coisa parecida nesta zona. Isso tem sido frequente. Certo. Isso tem sido frequente quase com todos nós. Alguns colegas não falam porque é aquela não querer denunciar. Bandidagem aqui é demais, meu irmão. Então, realmente está a acontecer todos esses crimes e estão a importunar o vosso trabalho como taxista. Todos os dias. Todos os dias. Primeiro é a passagem. Nós só temos 2 locais. Quando no Pia Marta bate uma chuva, não temos como passar. Então a obrigatoriedade é passarmos no Júlia Tomás. E o Júlia Tomás é um beco praticamente de 1,80 m, uma coisa assim semelhante. E ali é um círculo tão pequeno que se fecham os 2 lados, metem 2 blocos no meio, não tem como. Passageiros são retirados seus pertences. Não, mas no teu caso pessoal, já te aconteceu alguma coisa? Várias vezes. Pode contar alguma coisa? A primeira vez que eu fui lá, não me levaram nada a mim, mas aos passageiros levaram. Pararam o carro Pararam o carro, assaltaram, tiraram o telefone e pronto. Certo, mas nesses casos em que já presenciou, já chegou de ver alguma morte relacionada a esses miliantes, a atuação dos miliantes? Alguma morte? Com relação a passageiro ou mesmo entre eles? Ou entre eles ou entre passageiros? Entre eles, várias vezes. Por exemplo, tipo essa semana, né? Essa semana ainda se mataram entre eles. Quer dizer, o bairro, em suma, no seu todo, não está seguro, tá vendo? E a atuação da polícia, como é que tem sido? A atuação da polícia, pronto. Digamos que talvez os elementos são poucos. Teríamos mais, né? Presença da polícia, porque se tivéssemos esse âmbito, acho que o índice de criminalidade devia baixar um bocadinho. Tá bem. Agradecemos imenso então por esta ação. Boa tarde. Está a falar para o site Wishinfo, como se chama? José Dias. Certo, o senhor José Dias frequenta muito a zona da Malhação ou do lado do Caminheiro? Frequento sim a zona do Caminheiro. Certo. Então nós estamos aqui a conversar com os passageiros, não é? Sobre a situação criminosa que tem acontecido nesta zona. O que é que tem a dizer sobre esta situação? É deles informar que a zona antes era mais tenebroso, mais perigoso ainda. As pessoas não tinham aquela paz, aquela liberdade de andar normalmente, porque os humilhantes tiravam a paz dessas pessoas. Eu presenciei uma ação que ocorreu naquela zona aí da Lizal, na volta das 12 horas, nós estávamos em movimento, os humilhantes nos mandaram parar o carro em que nós estávamos. E um deles subiram e outros ficaram por baixo. Mandaram revistar todo mundo e pegaram as facas, nos mostraram com a intenção de nos picar. E como não só as senhoras mais idosas que lá haviam, foram-lhes chupados os seios. Então também estavas neste dia? Estava neste dia. Estava mesmo lá presenciando a mesma ação e com um susto de perder a vida. As senhoras idosas foram chupadas os seios? Foram chupados os seios. Qual será o objetivo deles com este tipo de ação? Eu não sei qual é o objetivo deles. Não se sabe se muito deles na realidade estão envolvidos em prática de feitiçarias. O homem natural não consegue agir desta maneira, ou de tal modo em que nós verificamos, vimos essa ação aí a ser ocorrida. Certo, mas como passageiro, como avalia a situação, ou seja, a atuação da polícia naquela zona? Muito negativo.
muito negativo, seriamente falando, muito negativo. Os polícias estão aí praticamente para ter só o controle dos carros, dos automobilistas, senão para a segurança da população não estão nem aí. E quando ouvir que uma ação de gênero está a ocorrer, alguém está a ser assaltado, então eles em si desmarcam. Então a polícia está mais preocupada em usurpar os automobilistas do que propriamente correr atrás dos miliantes. Certo. Mas já chegou a presenciar algum caso de morte de um miliante ou de um passageiro, um transeunte qualquer? Essas ações já resultaram em alguma morte? Morte é que nunca, mas outras ações eu já presenciei. Outras ações eu já, mas morte ainda. Mas certo. Outras ações eu já presenciei. Alguns entrevistados, não é, por nós, defenderam que a polícia tinha que ter o direito, tinha que ter a ordem de matar diretamente um miliante quando encontrasse nesse tipo de ação. Defende o mesmo? Pelo crescimento da delinquência, acredito que sim. Pelo crescimento, acredito que sim, porque na realidade os moradores estão sem paz e a pessoa precisa mesmo de paz. Isso na realidade tem tirado mesmo paz da pessoa. Então também apoia a ideia de que a população deve fazer justiça com mãos próprias quando encontra um humilhante e queimá-lo, como está acontecendo nos últimos dias? Não. Quanto a isso eu não apoio. Porque caso como esse devemos entregar aos órgãos competentes. E estes mesmos órgãos que nós estamos a falar é a polícia. Muitas das vezes quando essas escolhas chegam ao ponto de ocorrer é porque o povo está desaturado e está cansado com as infrações em que os mesmos humilhantes têm praticado.